Oi, eu sou o Matias. E eu sou a Tamires. No vídeo de hoje nós vamos dar dicas para o speaking do IELTS. Já que estamos falando em coisas difíceis de serem corrigidas, vamos falar como nós nos preparamos para o speaking. O speaking foi bem complicado porque nós somos bem envergonhados. Sim. E... Se eu fosse fazer uma prova em português, assim, me colocasse numa sala para falar com uma pessoa estranha sobre um tema estranho, eu ia sentir dificuldade do mesmo jeito. Juntando com o fato de que a gente não fala, né, verbalmente em inglês, assim, faz muito tempo, foi uma dificuldade também. Um jeito bem legal de se preparar para o speaking é você gravar, você falando, né? Você pega um simulado, vê as perguntas ou nos próprios exercícios e grava suas respostas, daí você escuta e chora. os primeiros são... Mas Os assim... primeiros são trágicos, porque você pensa, nossa, eu falo mal pra caramba. Mas você evolui, cara. E assim, Sim. o speaking, uma coisa assim bem interessante é você... Cara, fale com você mesmo, assim. Pense assim, quando você tá fazendo as coisas, vai assim, explicando pra você mesmo como você tá fazendo, que é bem importante, assim, o diário, né? A gente viu que quando a gente começou assim, tá, aqui em casa, então agora nós vamos falar em inglês. A gente tinha essa facilidade, que a gente começou a tentar falar nós dois o máximo possível em inglês. Isso ajuda bastante, que você vai... Você pode estar falando assim errado, mas você está falando, né? Você está praticando. Porque a fluência é um dos critérios, então mesmo que esteja falando errado, mas esteja falando sem hesitar, sem pausas, né, a tua nota pode subir. Então, é interessante. E até porque, assim, é uma pergunta atrás da outra. Então você tem que, assim, tipo, você não pode ficar parado, assim, esperando pra pensar, pra responder. Então isso também faz com que você... Pratique. você esteja, assim, mais preparado pra você já estar pronto pra responder de novo, né? Então fica mais fácil mesmo. O speaking foi com certeza a pior parte, né, pra gente, Foi. pra fazer a prova. A gente ficou bem ansioso. Porque nós somos muito ansiosos, então a gente tava bem nervoso no dia. Não foi ruim por causa da prova em si, né? Não, a prova em si foi tranquila, aliás, o examinador era super simpático. Todo mundo, na verdade, isso eu posso falar assim para as duas partes da prova, eu achei assim, impressionante como todo mundo era muito bem preparado e era muito bem, assim, atencioso, assim, você se sentia muito à vontade, assim, você não parecia assim, eu tinha muito medo que alguém risse da minha cara, assim, então, ou assim, de chegar, assim, alguém falando inglês pra você e você respondesse assim, meio assim, e a pessoa se achava você ridículo. Não, assim, todo mundo te deixava, assim, muito à vontade, assim, e o próprio examinador, assim, ele era muito bacana, assim, e tal. Ele deixou a gente um pouco mais à vontade pra se expressar. Como é a prova do speaking? O speaking, ele é separado das outras provas. As três provas, o writing, o reading e o listening, você faz juntas, mas o speaking é separado. Pode ser em outro turno, no mesmo dia, ou pode ser em outro dia. Você só vai saber que dia vai ser o speaking na semana da prova, né? Você agenda o dia das outras provas, mas o speaking é surpresa. É ótimo para conciliar com o trabalho, mas fazer o quê? Também ajuda na ansiedade. Ajuda bastante. É em outro local também, né? Nem sempre, mas no nosso caso foi. Acho que geralmente é. Eu não sei. E então você entra... Bom, primeiro você tira foto, faz a biometria, né? E quando te chamam para fazer a prova é dividida em 3 partes. A primeira parte são perguntas curtas, né? Sim, normalmente são perguntas sobre você, a sua vida, né? Focado em você mesmo, né? A segunda parte, eles te dão um tema e você tem que falar durante 1 a 2 minutos sobre aquele tema. Você tem um minuto para se preparar e fazer anotações. E a terceira parte são perguntas mais longas. Longas, normalmente relacionadas ao que você falou nessa segunda parte. Exatamente. E
normalmente é nessa parte que eles querem que você desenvolva mais as suas respostas. Exatamente. Os meus temas. Primeira parte eram 3 temas diferentes, completamente não relacionados. O primeiro tema era para falar sobre a minha casa. O segundo tema para falar sobre olhar para o céu, sobre estrelas, sobre sol e o clima. E a segunda parte era para falar sobre uma matéria que eu não gostava na escola, mas agora eu gosto. E a terceira parte foi bem difícil, que foi para falar sobre pesquisa. Precisava falar se eu achava que o dinheiro investido na pesquisa devia vir de instituições públicas ou privadas, era complexo. Eu tive sorte quanto a isso porque a minha graduação tinha bastante pesquisa, então eu tinha algumas ideias assim, do que falar. Com certeza eu falei coisas que eu não acho de verdade, mas coisas que eu conseguia, né, dizer. Ou seja, também não importa se é verídico ou não o que você fala. Não é uma boa ideia você inventar tudo, porque você vai hesitar, não adianta, você não consegue inventar uma coisa de uma hora para outra. Mas às vezes umas coisas pequenas você pode alterar para o que você consegue falar melhor. Né? Não é como, aliás, no writing isso também é válido, né? Certeza. Talvez não o que você acha de verdade seja a coisa que você consegue mais desenvolver, né? Melhor. Então uma boa dica, mas para ser usada com cuidado. E tinha mais um tema na terceira parte que era para falar sobre a informação, sobre aonde eu tiro informações, se é de noticiários, qual o papel das pessoas mais velhas em transmitir conhecimento, esse tipo de coisa. E os seus? Ai, deixa eu ver se eu lembro. Os seus era para falar sobre o emprego. Eu começava falando sobre emprego. Não, sobre o que você faz. Sobre o que eu faço, o meu emprego. Daí depois... Ai, gente, eu não lembro mais assim tão direitinho. Mas a segunda parte daí era sobre brinquedos, né? A parte do discurso era sobre brinquedos, Era um brinquedo que eu gostava muito quando eu era criança, assim, pra dizer onde eu comprei e tal. E a terceira parte continuava no tema assim de brinquedo, mas era assim sobre criança, assim, era mais sobre como assim o que você podia aprender com as crianças, do jeito que elas usavam os brinquedos e sobre... Eu achei assim lindo que tinha uma pergunta meio assim, se eu achava certo os brinquedos serem sexistas. Não com essas palavras, mas era o que eles queriam saber. Eles são bem tolerantes até, eu achei, porque você imagina, não tem assim um nível ótimo do speaking. Minha prova não foi o melhor do que eu falei e eu tirei uma nota boa. Nós dois tiramos 7 de 9. A nota máxima é 9 para todas as provas. 7 é considerado uma nota boa. Existem livros que o nome do livro é Objetivo Nota 7, então o 7 é considerado uma nota boa. Eu acho que eles são bem, realmente, assim, forgiving mesmo. Acho que eles entendem que você vai estar nervoso e tal. Acho que você também acho que é importante você ser educado e você, assim... Se você não entendeu, se você tá nervoso, assim, você pode falar, sabe? Assim, eu falei até no final. Pode pedir pra repetir a pergunta, em inglês, claro. Sim, né, no mínimo. Mas, assim, a pessoa entende, né, que você tá nervoso, é uma coisa diferente, né? Não é pra ser uma coisa, assim, casual, né? No meu caso, eu tenho certeza que em uma das respostas eu errei o tempo verbal, eu tentei corrigir e errei de novo. E na segunda parte eu não falei o 1 minuto que o examinador falou, fale mais. E eu não consegui desenvolver muito mais, e mesmo assim a gente tirou 7, então a gente achou que foi bem. As principais coisas que eles devem prestar atenção é se gramaticalmente está correto. Acho que você pode fazer, né, com certeza você vai fazer erros falando, né, você fica nervoso, você vai cometer erros.
E acho que se você tenta corrigir, se você corrigir certo, normalmente, mas acho que não é uma coisa assim que eles achem tipo, absurdo e você vai já diminuir de cara um ponto, né, um band só por causa disso. E existem os critérios, né, é interessante analisar, são 4 critérios principais, então no caso, tipo, o vocabulário é só um dos critérios, o outro é fluência, né, o outro acho que é coerência e coesão. Então, às vezes, você foca muito no vocabulário ou na estrutura e você poderia estar desenvolvendo outras áreas que tenham a mesma o mesmo nota, valor. né? Então, você... É importante você olhar quais são os critérios para que você possa desenvolver em todos eles, né? Sim. Outro detalhe importante é que quando você está fazendo os simulados, esses temas podem cair na sua prova, mas é importante que você não tente decorar uma resposta. Eles baixam a sua nota. Se eles acham que a sua resposta é decorada, eles vão baixar a sua nota. E com certeza no speaking eu fui pior nos temas que eu já tinha praticado do que nos temas que foram inéditos, porque eu já tinha uma ideia do que eu queria responder e isso acabou me confundindo. E nos temas que eu fui mais espontâneo, acho que eu me expressei melhor. É importante, acho que até o negócio de espontâneo, né? Mas é importante também que você pratique bastante. Sim, os claro, temas que eles falam que caem bastante. Não tente decorar. Acho que é bem importante, até porque senão você não vai ter muito vocabulário, né? Muito difícil você ter vocabulário de tudo. Tem temas estranhos, né? Tem o tema do dicionário. Nossa, esse tema... Aliás, a gente aprendeu sobre o Thesaurus por causa do tema do dicionário. A gente viu um vídeo, né, falando das opções de dicionários que existem e tal, pra você ter o que responder para essas perguntas estranhas. Meu tema do Olhando pro Céu, por exemplo, era tipo, como você gosta de olhar as estrelas? Tipo, cara, aqui é poluído, não tem estrela. Sim, mas, assim... né, isso é uma resposta, né, você não pode falar, não, eu não olho as estrelas. Você tem que falar o quanto mais você conseguir desenvolver. Sim. Principalmente na terceira parte, né? Na primeira parte você pode dar respostas um pouco mais curtas. Mas não sim e não. Sim, nunca sim e não. Sempre desenvolvendo um pouquinho mais. E a prova de speaking dura cerca de 15 minutos, né? No total. Então você se prepara loucamente, em 15 minutos está resolvido. O bom é assim que nem cirurgia do olho. É rápido, mas é doloroso. Mas passa rápido. Mas passa rápido, então. Depois você ganha uma dor de cabeça. Nossa, pior dor de cabeça, assim, em muitos tempos. Mas com certeza isso foi pior pra gente, porque nós somos ansiosos Sim. e temos uma certa fobia de interação social, né? Sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos dar dicas para o listening. Até a próxima, tchau! Tchau!